Você é o capitão de um navio de carga navegando pelo vasto Oceano Pacífico em uma noite calma. O radar mostra uma rota direta e rápida para o seu destino, até que você percebe algo estranho. Uma seção inteira do oceano, uma linha reta perfeita, completamente desprovida de navios. É a rota mais rápida, mas nenhum capitão se atreve a pegá-la. O que há nessa enorme e misteriosa parte do oceano que faz com que os navios se recusem a passar por ela? O Pacífico é imenso, tão vasto que certas áreas estão a mais de 1.600 milhas de qualquer terra. Se um navio quebrar aqui, ele fica totalmente isolado, sem acesso a qualquer ajuda. Porém, esse é só um dos motivos pelos quais os capitães evitam essas águas. Em algumas áreas, o perigo não se deve apenas à distância. Um dos maiores problemas? Bem, o vento por si só pode ser um obstáculo significativo para os navios. Afinal, os navios não são projetados para serem particularmente aerodinâmicos ao atravessar a água. E, embora as velas dos navios tenham se tornado obsoletas com os motores a vapor e elétricos, o vento ainda pode amainar as velas de um navio tentando ir contra ele. Existe até uma fórmula precisa para determinar a área de vento de um navio, ou que parte do navio está sendo empurrada pelo vento a qualquer momento. A área de vento nas laterais do navio é muito maior do que na frente e atrás. Afinal, os navios são conhecidos por serem muito longos e relativamente esguios. Além disso, os navios de cruzeiro geralmente têm uma área de vento maior do que os petroleiros ou navios de contêineres. Isso se deve à sua infraestrutura geral mais alta e ampla, que também minimiza o deslocamento de água, o que efetivamente reduz a profundidade do navio na água. Além disso, um maior deslocamento de água significa que o navio ganha mais inércia durante a viagem, ampliando os benefícios dos navios de carga em relação aos de passageiros em alto mar. Para viagens transoceânicas, é melhor consultar os mapas de vento que abrangem o oceano. Normalmente, os navios viajam junto com o vento ou diretamente contra ele. Caso contrário, passarão por áreas com as menores velocidades de vento e pressão correspondente. A velocidade média do vento alísio no oceano é de cerca de 15 milhas por hora. Como não há superfície para permitir a formação de nuvens, o Pacífico normalmente carece de cobertura significativa de nuvens e mudanças de pressão para criar vento. No entanto, o Pacífico experimenta tufões sazonais, que podem atingir velocidades de vento entre 75 e 100 milhas por hora. Se você sobrepor o mapa de navegação com o mapa do vento, normalmente pode identificar onde há tempestades se formando na área pela ausência exata de navios. O problema indireto que surge parcialmente do vento, mas também das correntes oceânicas como um todo, são as ondas. As ondas causadas pelo vento são um tanto inoriginalmente chamadas de ondas de vento, e há uma ciência inteira dedicada a determinar exatamente como o vento pode criá-las. Se o vento pressionar a superfície do oceano uniformemente, sem mudar de direção, por uma distância suficiente, ele deslocará água o bastante para uma onda ganhar velocidade e inércia. No entanto, como a detecção precisa das velocidades exatas do vento em uma grande área de oceano aberto é impraticável, existe uma gama inteira de ondas que são consideradas mais prováveis de acontecer para qualquer velocidade e direção geral do vento. Consideremos que a velocidade do vento aumenta dos alísios padrão para 53 km por hora. Segundo as estatísticas, um vento dessa velocidade em um trecho de cerca de 547 km pode gerar ondas significativamente variadas, desafiando os navios. A altura média da onda neste caso é de 3,5 metros, mas 10% de todas as ondas encontradas terão mais de 5,5 metros, e há uma chance de 5% de que uma em cada 200 ondas terá mais de 10,5 metros de altura. A altura média de um navio de carga acima da linha d'água é de cerca de 35 metros, então é muito improvável que uma onda invada um navio de carga de tamanho decente. No entanto, toda essa energia cinética criada pela onda tem que ir para algum lugar, e esse lugar é o casco do navio. Além disso, quando o vento e as ondas vão contra as correntes de água, as ondas são amplificadas, resultando na altura significativa da onda ou altura significativa da onda. Tais amplificações podem causar ondas rebeldes que foram relatadas para crescer mais de 30 metros de altura
e causar um dano significativo a um navio. Os relatórios de altura significativa da onda e ondas rebeldes são escassos, e eles são mais comuns no Atlântico do que no Pacífico. Mapas em tempo real de velocidades do vento, correntes oceânicas e rotas de tráfego são cruciais para indicar risco elevado de formação de altura significativa da onda e ondas rebeldes resultantes. Entre as regiões pesquisadas, há uma que é particularmente perigosa para os navios. O Alto do Pacífico Norte, ou Alto Havaiano, é um anticiclone semi-permanente que dispersa correntes de ar, gerando áreas com velocidades de vento mais altas. É por isso que existe uma área a nordeste do Havaí que vê relativamente pouco tráfego de navios, apesar de ser tecnicamente mais curta do que ir mais perto da costa do Alasca. Além de ser semi-permanente, o anticiclone muda ligeiramente com a estação, criando rotas de navegação sempre em mudança através da área para minimizar o risco de os navios encontrarem ventos e ondas pesadas. Pior ainda, o vento e as ondas sobre o oceano parecem estar acelerando lentamente. As ondas mais altas cresceram quase 1 pé ao longo dos últimos 30 anos. A causa mais provável? Aquecimento global. Como ainda não resolvemos realmente esse problema, é provável que só vá piorar, mas ainda não é insuperável. Mas, se os navios já são consideravelmente altos o suficiente para resistir às ondas, por que existe tanto medo deles em primeiro lugar? Os navios de carga modernos estão quase totalmente preenchidos com contêineres de armazenamento. Os contêineres de armazenamento são muito mais suscetíveis a chacoalhar e até mesmo cair do navio. Durante a temporada de inverno de 2021 sozinho, houve relatos de um total de 3.000 contêineres de transporte perdidos no mar. Embora um número menor tenha sido perdido devido a explosões, possivelmente por cargas mal acondicionadas, a maioria caiu no oceano, geralmente nunca mais sendo vista. Este não é um número particularmente significativo, comparado ao que a indústria de transporte lida regularmente, mas as perdas potenciais para algumas empresas podem ser absurdas. Outro problema, o Pacífico é enorme. Ele cobre mais de 30% da superfície do mundo por si só, e sua bacia é maior do que todos os continentes juntos. Simplesmente existem tantas opções diferentes para escolher ao projetar uma rota de envio que os navios provavelmente poderiam manter centenas de milhas entre eles a qualquer momento. Mas essa distância tem um custo. Só porque é possível colocar centenas ou até milhares de milhas entre o navio e o assentamento humano mais próximo, ou até mesmo um pedaço de costa, e isso não significa que seja prático. Considere, como um simples exemplo, o Ponto Nemo, que está na parte sul do Oceano Pacífico. Está a aproximadamente 1.600 milhas de distância de qualquer terra, e os pontos mais próximos a ele são 2 pequenas ilhas no Pacífico e na Antártica. Se um navio ficar encalhado lá e os navios próximos não tiverem meios de prestar assistência, a ajuda da costa vai estar extremamente longe. A parte norte do Pacífico é uma situação um pouco melhor. Afinal, há uma boa parte do continente dos Estados Unidos, Alasca, Canadá, Havaí e Rússia delineando-o. Se algo acontecer com um navio em alto mar, a ajuda chegará muito mais rápido. É por isso que a maioria das empresas de navegação adere a rotas bem utilizadas que geralmente se desviam perto de grandes ilhas e portos de embarque. Como o Pacífico é vasto e já bem protegido geopoliticamente, há pouco perigo em os navios permanecerem relativamente próximos uns dos outros. Os mapas que você vê nos sites são, relativamente falando, muito enganosos. O que parece ser trajetórias de viagem sobrepostas são, na verdade, navios a milhas de distância entre si. Os avançados sistemas de comunicação a bordo permitem corrigir o curso muito antes de avistar um navio no horizonte. Apesar de relatos de colisões entre navios, como a ocorrida entre embarcações chinesas e filipinas, no final de agosto de 2024, esses geralmente resultam de conflitos geopolíticos e envolvem barcos de pesca ou patrulha menores. Mas a maior razão... Mapas mentem. O tipo de mapa mais comumente usado no mundo é chamado de projeção de Mercator. É apenas uma de várias maneiras de representar uma esfera em uma superfície 2D, desta vez um retângulo. Um dos principais benefícios de usar a Mercator em relação a qualquer outro tipo de projeção é precisamente para a navegação. Com a projeção de Mercator,
objetos e distâncias mais distantes do Equador ficam cada vez mais distorcidos. Isso pode causar discrepâncias significativas entre os tamanhos das massas terrestres, por exemplo, representando a Groenlândia com o mesmo tamanho da África. No entanto, o que não muda é a direção que os navios devem tomar ao usar a navegação tradicional por bússola. Usando uma bússola, um navio pode escolher uma única direção para descrever seu destino, e desde que não desvie de seu curso, chegará ao seu destino eventualmente. Para distâncias curtas, a diferença entre as distâncias em linha reta e as da bússola Mercator é irrelevante. Para rotas transpacíficas, isso pode resultar em desvios que percorrem centenas ou até milhares de milhas. Isso cria dois efeitos polarizadores na navegação oceânica. Primeiro, a linha reta entre dois pontos tão distantes no Pacífico pode não ser a menor distância que os navios têm que percorrer. Navios de carga, que podem se dar ao luxo de fazer correções de curso ocasionais, podem seguir a rota mais curta real, que para dois pontos na mesma latitude curvaria acima do Equador e curvaria abaixo dele. Por outro lado, usar o caminho reto, como no mapa, pode tornar a viagem relativamente mais fácil, especialmente ao lidar com os perigos adicionais de ser açoitado pelo vento e pelas ondas. Na verdade, as rotas de navegação reais caem em algum lugar no meio, usando a vantagem da projeção de Mercator para manter a navegação mais simples, enquanto tentam minimizar a distância e o tempo de viagem resultante. Pelo menos os navios que passam apenas de um lado do Pacífico para o outro não precisam lidar com a bagunça que é o Estreito de Malaca. Em suma, a extensão da rota de um navio é influenciada por aspectos naturais e econômicos. Uma rota de navegação com ventos favoráveis e próxima da rota mais curta pode ser uma combinação perfeita. Afinal, é uma relação de dar e receber entre quanto combustível um navio precisa queimar para chegar ao seu destino e quanto tempo a viagem vai levar. Isso pode levar a situações interessantes, onde a rota mais curta seria mais perigosa ou iria contra o vento para desacelerar o navio. Ao mesmo tempo, uma rota mais longa pode minimizar o risco de ondas maiores e danos tanto ao navio quanto à sua preciosa carga ou passageiros. Esperamos que você tenha aprendido um pouco sobre as complexidades do transporte marítimo. Qual tópico você gostaria que abordássemos a seguir? Deixe suas ideias nos comentários abaixo e obrigado por assistir.